Brasília. A sanção do orçamento de 2022 foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial pelo presidente Bolsonaro. E quem vai conversar conosco agora, diretamente de Brasília, ao vivo, a Luciana Verdolim. O que foi vetado aí pelo presidente Bolsonaro? Muito bom dia, Luciana. Bom dia, Matos. Bom dia também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Foram apenas vetos pontuais. O presidente, ele vetou 3 bilhões e 200 milhões de reais do orçamento. Esse valor, parte desse valor, melhor dizendo, quase metade, é de emendas de comissão. Uma destinação que foi dada ao Congresso Nacional a recursos algo em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso para recomposição da folha de pagamento. Estava faltando dinheiro, segundo o Ministério da Economia, para garantir uma despesa que é obrigatória, que não tem como negociar, que é exatamente o pagamento de salários dos servidores federais. Estão mantidos os 16 bilhões e meio de reais daquelas chamadas emendas de relator. Causou muita polêmica no ano passado. O presidente Jair Bolsonaro defendia a proposta, apesar de não se envolver na questão, uma vez que o governo, na prática, acaba utilizando essas emendas de relator, juntamente com o Congresso Nacional, para beneficiar aliados em épocas de votações importantes. Por conta disso, o Supremo Tribunal Federal pediu que o Congresso Nacional dê mais transparência à destinação dessas emendas, o que já está valendo, deve acontecer agora neste ano. Aqueles pontos polêmicos que a gente ficou na dúvida na semana passada, se seriam ou não vetados, 1 bilhão e 700 milhões de reais para reajuste de servidor, está mantido, e também os 4 bilhões e 900 milhões de reais do chamado fundão, aquele recurso que vai ser destinado aos partidos políticos para as campanhas eleitorais agora desse ano. Com relação ao fundão, o que a gente já está vendo vários parlamentares comentando? Eles querem recompor o valor inicialmente previsto de quase 6 bilhões de reais. Por isso, a expectativa é de um remanejamento de verbas logo na volta do recesso parlamentar lá no Congresso Nacional. O orçamento desse ano é de 4 trilhões e 700 bilhões de reais, um valor até difícil de calcular, mas cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais, isso vai ser destinado ao refinanciamento da dívida. O governo também definiu de rombo, previsão de rombo para esse ano, para 2022, em 79 bilhões de reais. O que isso significa? Que fechado o ano, o governo vai ficar aí ainda com um prejuízo, vai ter aí um rombo nas contas públicas de quase 80 bilhões. Esse valor, pelo menos no ano passado, era até bastante superior, passava dos 100 bilhões, mas a previsão para esse ano é desses 79 bilhões. Vale ressaltar que o reajuste dos servidores, apesar de estar mantido no orçamento, não tem ainda uma destinação fixa, não se sabe exatamente nem se esse valor vai ser efetivamente pago, para quem vai ser pago e quando. O presidente Jair Bolsonaro avisou na semana passada que esse valor, esse reajuste para os servidores da segurança pública, pelo menos por enquanto, estava suspenso. Exatamente, Luciana? Num ano eleitoral, o presidente é candidato à reeleição, ele agrada a base, as emendas de relator, como você bem disse, que servem ali de moeda de troca na hora das votações. Então, essas emendas estão mantidas, o fundão aí na casa dos 5 bilhões também, aí eleitoral, para fazer a campanha. Isso, com certeza, é algo necessário na visão política do presidente Bolsonaro, Luciana? Olha, é sim. Esse orçamento, a Casa Civil, no final de semana, a gente já tinha até informado que o objetivo do governo, do presidente Jair Bolsonaro, foi manter a proposta como ela saiu do Congresso Nacional, apenas fazer alguns ajustes aqui e ali. Agora, a equipe econômica não ficou nada satisfeita, porque já vinha sinalizando com a necessidade de um corte bem superior, de algo em torno de 9 bilhões de reais. Hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, logo mais tem encontro com o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, exatamente
para discutir essa questão orçamentária. Mas é bom a gente lembrar que é o seguinte: o orçamento é uma meta, é uma previsão que o governo tem de gastos, né, de despesas, a arrecadação até o final do ano. E isso vai depender aí da arrecadação, isso vai depender do decorrer do ano. Normalmente a gente tem contingenciamento, a gente tem corte de despesas durante o período, né, do ano, os 12 meses. Então, assim, é uma previsão, a meta do governo é que o orçamento seja esse que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, apesar de haver aí muitas críticas de que esse orçamento seria fictício, que na prática, no que a gente vai ver no final das contas, é uma proposta orçamentária bastante diferente, mas pelo menos o que foi aprovado pelo Congresso Nacional foi observado pelo presidente Jair Bolsonaro. Não tem polêmica para resolver, pelo menos nessa questão do orçamento. Sempre se fala sobre isso, claro que é legal, é obrigatório fazer, né, toda a votação do orçamento, LDO, todo esse processo que é obrigatório aí, pelo regimento e também pela lei, mas como você disse, tudo acaba virando uma peça de ficção. Agora, Luciana, ninguém está entendendo muito bem também essa questão do reajuste, né? O presidente prometeu, vai agradar uma categoria e desagradar a grande maioria das demais categorias, e nós observamos aí cada vez mais aí o cerco em relação aos auditores fiscais da Receita Federal, Luciana. Olha, e não só a Receita, né? O pessoal do Banco Central também já avisou que se a Segurança Pública, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o pessoal do sistema penitenciário, se eles forem beneficiados com reajustes, as carreiras também importantes, como da Receita e o do Banco Central, também vão querer recomposição de salário. Aqui na esplanada dos ministérios, entre os servidores federais, todos reclamam que tem muito tempo que não tem reajuste, é preciso recompor. E a grande reclamação é o seguinte, que quando você escolhe uma categoria específica, você cria insatisfação nas demais. Por isso, a gente já vinha alertando, o próprio governo já sabia desde o ano passado que teria problema na questão do reajuste. Esse valor está separado, está destinado, a gente não sabe exatamente quando ele vai ser utilizado. Há uma reclamação também de que quando o governo fala que precisa de 3 bilhões e 200 milhões de reais para recompor valores destinados à folha de pagamento, isso pode significar, lá no final das contas, um reajuste para os servidores federais como um todo. Então, assim, há ainda algumas dúvidas com relação a essa questão envolvendo o Orçamento Geral da União, principalmente essa questão do reajuste para categorias específicas. O governo ainda está negociando. Na semana passada a gente viu também uma determinação que vai ter, a Casa Civil aqui da Presidência da República, ela tem um poder maior, vai poder definir, no final das contas, vários remanejamentos, várias definições em torno do Orçamento Geral da União, o que causou insatisfação também lá no Ministério da Economia, porque a área política ganha força por conta exatamente desse ano eleitoral. E há uma preocupação muito grande com relação à possibilidade de greve dos servidores públicos, o que complicaria de forma bastante efetiva uma tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, o orçamento está sancionado, está publicado, mas as dúvidas ainda continuam, principalmente com relação a essa questão envolvendo o reajuste. A avaliação que se faz na área econômica é que ninguém deveria ter aumento nesse momento, porque o governo ainda sofre os efeitos da crise internacional, dos problemas de Covid e de inflação alta. Significa, dar reajuste para uma categoria, você transferir dinheiro que poderia ser utilizado em outras áreas do governo para beneficiar servidor que tem estabilidade. Então, é uma polêmica bastante grande e os servidores estão se mobilizando e prometem aí cobrar, prometem fazer um lobby grande junto ao Congresso Nacional também, para ver se conseguem garantir algum tipo de recomposição agora em 2022. Luciana, para a gente fechar, você falou do Congresso, o Congresso ainda em recesso, o retorno será virtual também, será misto aí, em razão da variante Ômicron? Olha, na Câmara sim, na Câmara a expectativa é de que seja virtual.
No Senado Federal ainda a gente tem algumas dúvidas, mas a avaliação que se faz é que isso não compromete o andamento dos trabalhos, porque já existe uma experiência, já existem aplicativos para deputados e senadores votarem de forma virtual se for necessário. Então, assim, isso ainda está sendo analisado. Na Câmara parece que a avaliação vai ser feita novamente e no início de fevereiro, porque os casos estão explodindo, não só aqui em Brasília, mas no restante do país. Então, para evitar novos problemas, para evitar aglomerações, aumento de casos aqui entre os servidores aqui em Brasília, a avaliação que se faz nesse momento é que é preciso cautela no retorno dos trabalhos do Congresso Nacional. Lá no Supremo Tribunal Federal, pelo menos até fevereiro, os trabalhos estão sendo feitos de forma virtual. Os ministros estão de recesso, mas os servidores, nesse momento, estão trabalhando de casa exatamente por conta desse momento mais complicado da Covid. Então, para saber exatamente como é que a gente vai começar o ano em fevereiro, né, porque na prática é quando começa o ano, quando terminam os recessos do Judiciário e do Congresso Nacional. Aí a gente vai ter a noção exata de como é que vai ser esse retorno, se todo mundo volta presencial ou se vai ter misto, vai ser apenas online. No Executivo, o trabalho está normal. Aqui no Palácio do Planalto, vale lembrar, nunca teve trabalho totalmente virtual, né? Os servidores, teve uma época, no início da pandemia, houve sim aquele trabalho, algumas pessoas trabalharam de casa, mas como o presidente vem todo dia aqui ao Palácio do Planalto, é preciso que todos os servidores também estejam presentes aqui na casa. Luciana Verdolim, diretamente de Brasília, ao vivo, trazendo as últimas informações do orçamento que foi, portanto, publicado hoje, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. E daqui a pouco a Luciana retorna na nossa programação.